Oi, gente bonita! Como é que vocês estão? Nós estamos aqui para mais um Teatro a Conta-Gotas, nossa segunda temporada. E nesse terceiro episódio, nós estamos aqui com Leidson Ferraz. Eu. Hoje, o programa de hoje vai ser babado, confusão e gritaria. Então vocês se preparem, fiquem com a gente até o final. Gente, para começar o nosso programa, eu vou começar perguntando quem é Leidson Ferraz. Nossa, que pergunta difícil, porque nem eu mesmo sei. Leidson Ferraz é um apaixonado pelo teatro, com certeza. É um cara que gosta bastante da vida, um cara alegre, um palhaço, né? Tem escondido um palhaço dentro de mim. Mas também sou duro, sou crítico, sou brigão e adoro fazer amizades. Que ótimo, Leidson. Você tem um trabalho assim enorme dentro, né, do circuito teatral. A gente conhece Leidson como ator, a gente conhece o Leidson pesquisador, o Leidson professor, o Leidson jornalista. Mas tem uma coisa que me salta muito os olhos, que é a sua pesquisa, né, com relação ao teatro pernambucano. Poucas pessoas pesquisam o teatro pernambucano como o Leidson pesquisa. E aí eu queria saber se, na sua opinião, o teatro pernambucano tem passado por uma crise estética e de público. Olha, eu costumo dizer que o teatro é a arte da crise, né? Não só porque a gente enfrenta a crise financeira, a crise de criatividade, né? Mas também porque a gente entra em crise. Acho que entrar no processo da montagem de um espetáculo de teatro é você estar pronto a você enfrentar 1000 problemas, inclusive consigo mesmo, né? Então, a crise ela é permanente. Eu acho que fazer teatro é você realmente saber lidar com isso, porque não há como fugir. Pela falta de grana, pela falta de espaços, né, que a gente tem sofrido muito com isso, pelas oportunidades, é tudo muito difícil. Então, você pode fazer um espetáculo incrível, mas mesmo assim você vai enfrentar uma série de problemas. E quem é apaixonado pelo teatro sabe que isso é a nossa prática, né? A gente tenta burlar isso, tenta furar os bloqueios. Às vezes, alguns espetáculos se dão muito bem no sentido de conseguirem circular, de conseguir financiamento, de conseguir, né, ter uma resposta boa de público. Mas as crises acontecem, até porque o teatro é essa arte coletiva. Então, para além disso tudo, é a questão do relacionamento. Sim. Eu acho mais difícil no teatro, principalmente a gente pensar na trajetória de um grupo, ou seja, aquele núcleo que está junto há anos, não é? É você saber lidar com as personalidades, né? As idiosincrasias de cada pessoa. Isso é o mais difícil, gente. Porque teatro é relacionamento. Então, crise é sempre. Crise é sempre. Sempre. Já que você falou nessa coisa da coletividade, né, do estar junto, eu tenho percebido aqui na cidade um fenômeno dos espetáculos solos. A gente tem visto muitos espetáculos solo na cidade. Diferente de décadas atrás, né? A gente sabe que na década de 80, de 90, tinham muitos grupos na cidade. O que você acha? A que você deveria esse fenômeno aqui na cidade, Leidson? Esse fenômeno não é de agora, ele já vem de um bom tempo, né? Muitos críticos de teatro comentam isso. Eu já vi vários reclamando, inclusive, pela proliferação de solos. Os solos são muito bem-vindos, porque são trabalhos muito difíceis. Imagine, você está sozinho em cena, ninguém nunca está só, não é? A gente trabalha com um monte de gente, tem toda a equipe por trás. Mas eu acho que é algo mais difícil de se fazer. Uhum. Então é preciso ter uma bagagem. Não acho que uma pessoa começou a fazer teatro agora, já vai para experimentar o solo, bastante arriscado. Então essa leva de solos tem a ver com essa crise financeira. Isso que eu falei, de crise, né? Os trabalhos solos às vezes têm uma equipe menor,
você não precisa ter tanta gente envolvida. Posso estar falando besteira, porque às vezes tem solos que requer uma equipe técnica por trás enorme, não é? Mas é a alternativa que as pessoas encontraram de poder sobreviver, de poder circular, porque geralmente a equipe é bem menor. Então é uma estratégia de sobrevivência, eu acho. Né? Mas eu já vi solos muito impactantes. Né? A gente tem aqui trajetória de peças muito lindas, então os solos são bem-vindos, mas a gente sente falta, né? Daqueles espetáculos com 20, 30, como o Vital Santos faz falta, né? Botava 20 pessoas, entendeu? Eu cheguei a fazer o Alto da Compadecida, a gente viajava com 25 pessoas para Rio, Manaus, São Paulo, para tudo quanto é lugar. Imagine, né? Então essa festa coletiva que é o teatro, quando a gente pensa nos solos, faz um pouquinho de falta. Gente, queria dizer para vocês que esse aqui é o Teatro a Conta-Gotas, é um programa pensado para você que gosta da linguagem teatral. Nessa segunda temporada, é uma temporada só de entrevistas que a gente recebe pessoas da área teatral da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, para que você tenha acesso a várias histórias, né, a várias formas de se pensar o teatro. E nesse terceiro episódio, nós estamos aqui com o Leidson Ferraz. Leidson, me diz uma coisa, dizem por aí, não sei se é verdade, que você é um homem das polêmicas. Eu queria que você me contasse de onde é que vem isso. Você gosta de uma polêmica, Leidson? Gosto de uma polêmica, gosto de cutucar. Olha, não é porque eu acho que eu sou um homem político, no sentido de abraçar o teatro nessa perspectiva. Então, as polêmicas, elas aconteciam mais antigamente. Eu já estou mais quietinho, né? Com 50 anos, estou mais calmo. Mas, assim, a gente tem que botar a boca no trombone. Eu sou jornalista, então eu tenho essa verve de denúncia, né? De ver as irregularidades e não ter medo. Eu não sou atrelada a nenhum partido político. Nunca quis trabalhar na gestão pública, já fui chamado, mas nunca quis. Exatamente para ter a liberdade de poder falar o que eu quero. E eu acho que a minha trajetória como jornalista me deu credibilidade, em modéstia à parte. Eu acho que as pessoas, não todo mundo, claro que eu não quero nunca ser unanimidade, mas eu acho que as pessoas me respeitam por ser esse cara extremamente verdadeiro. Sim. Eu digo isso no sentido de questionar o poder público, seja federal, municipal ou estadual. Eu nunca me omiti diante disso, né? Sim. Mas também é aquele cara que ama teatro, que vai ver espetáculos e que as pessoas muitas vezes me procuram para uma conversa, para a gente trocar figurinhas, para ouvir um pouco a minha opinião, não que seja a verdade absoluta, mas é de uma pessoa que acompanha teatro, que vê muito teatro, que ama teatro e que muitas vezes um papo pode esclarecer determinadas obscuridades de uma montagem, né? Sei lá, às vezes algum equívoco, ou eu aprendo também conversando com a pessoa, talvez a minha visão seja um tanto quanto fechada. Então, é uma das coisas que eu adoro, né? Conversar sobre teatro. E isso tem a ver também com a minha postura política. Então, eu não posso ver determinadas barbaridades que sempre aconteceram e vão acontecer. Eu acho que o poder público dá uma atenção muito mínima ao segmento das artes. Então, eu não tenho medo. Eu boto a boca no trombone mesmo. Não sou esse cara que já fui muito mais forte. Assim. Eu lembro das reuniões do Festival Recife, no Teatro Nacional, né? Quantas polêmicas eu levantei, eu virei capa de jornal muitas vezes, porque eu tocava na ferida, né? Eu sabia das irregularidades, eu ia naquele momento coletivo, né, de avaliação, e eu jogava merda no ventilador mesmo, nunca tive medo disso. E vou continuar fazendo. Porque às vezes precisa dessa pessoa que tem essa coragem, né? De falar. Mas tem uma coisa péssima, eu vou te contar. Me conta. As pessoas me verem como o Dom Quixote, ou aquele que dá tapa à cara e que pode se fuder. Sim. Eu já fui muito perseguido, né? Eu já perdi um cargo no Ministério Público, eu trabalhava lá,
e foi uma situação muito desastrosa. Então, eu já passei por situações muito, muito constrangedoras, né? Uhum. E aí, muitas vezes, as pessoas me ligam, me mandam mensagem denunciando determinadas coisas, mas querem que eu seja o bode expiatório, que eu bote a boca no trombone. E eu cancelei, assim, muita gente, assim, eu me afastei, porque eu vi que queria apenas me usar. Ah, não, Leidson bota a boca no trombone. Ah, Leidson é jornalista, Leidson pode fazer isso. Não é legal, né? É, Essa ação tem que ser coletiva, então não pode depender apenas de uma pessoa. Não que eu sim. seja o único que. Não, mas muitas vezes eu me senti usado. É verdade. Às vezes, né, a gente passa por essas situações quando a pessoa é corajosa de ter outros que se aproveitam da coragem alheia. Isso não é bom. Leidson, você falou aí que você é jornalista e todo mundo conhece os textos que você, muita gente, né, conhece os textos que você escreve, né, as críticas que você escreve. Inclusive, eu acho que quando você vai para assistir uma peça de teatro, quem está lá talvez já fique assim, ó, Leidson tá aí, será que Leidson pode escrever? E a gente tem passado por conta provavelmente das mídias, né, sociais, das redes, da informatização, tecnologização, sei lá como é que se diz, da imprensa, né? A imprensa tem ficado muito nesse meio das redes sociais. A gente perdeu nos jornais, né, espaço das críticas de teatro. A gente não vê mais jornais que tenham críticos de teatro, nem mesmo nas publicações online. Você acha isso muito ruim, muito danoso? Claro, né? Veja, eu sou de uma geração que acompanhou, né? Eu acordava para ler jornal. Então, eu já tive assinatura dos três grandes jornais aqui ao mesmo tempo, até porque eu fazia assessoria de comunicação para todos os festivais que vocês possam imaginar. Eu trabalhei em todos praticamente, em muitos espetáculos. Então, eu tinha essa prática diária de ler jornais. Eu sou apaixonado por crítica. Desde que eu comecei a fazer teatro, eu sempre prestei muita atenção no papel da crítica. E em 1998 eu já estava formado como jornalismo e eu como jornalista e aí eu fui convidado pelo primeiro site de cultura aqui. Olha, início da internet, gente, que era a Ponte. Sim. E aí eu fui ser um colunista de teatro e dança ali. Eu já acompanhava muito esse cenário, esse campo, né, artístico. E comecei a me experimentar como crítico de teatro. Tive muitos professores interessantíssimos, né? Os grandes nomes da crítica brasileira passaram por aqui e eu fiz oficinas, cursos. É... Enfim, eu leio bastante, mas o papel do crítico mudou muito, porque o jornal tinha um certo status. Sim. Né? Você tinha um certo poder ali. Você estreava um espetáculo, em 2 dias você já tinha uma crítica. Hoje a gente não tem mais isso porque os jornais impressos eles praticamente acabaram. Né? A gente tem alguns aí pequenininhos, pouquinha folha, caderno de cultura praticamente inexiste. Então a crítica teve que se adaptar a isso. Então vieram as redes sociais, a gente tem blogs muito importantes aqui no Recife, outros que surgiram aí pelo Instagram, que têm tentado escrever críticas, não é o formato que eu ainda idealizo como crítica, mas as pessoas estão tentando. E aí, veja, como é que a gente vai sobreviver? Né? Durante muito tempo, eu escrevi, eu nunca trabalhei em um jornal, nunca trabalhei em nenhum jornal. Eu colaborei demais com os jornais, fiz praticamente cadernos inteiros com minhas pautas, mas eu nunca trabalhei em jornal, no entanto, eu sempre escrevi. Mas quem é que paga o meu salário? Sim. Um crítico precisa sobreviver. Sim. Então não dá para você ir assistir um espetáculo, no outro dia você se dedicar a escrever sobre aquilo. Dura tempo, né? Dura muita entrega, você tem que ter conhecimento sobre aquilo. E a rentabilidade não acontece. Então hoje os críticos de teatro eles são muito focados nos festivais. Os pouquíssimos festivais que contratam críticos de teatro para aquele período específico. Ou então você vai penar com um site, um blog, que você tenta conseguir financiamento através de um edital, mas é puro diletantismo, gente. Não imaginem que as pessoas sobrevivem sendo críticos de teatro no Brasil. Ninguém.
Ou você tem um contrato no jornal, que você conta nos dedos, assim, 2 no Brasil inteiro. Então não dá. Então essa atividade ela só acontece agora, por exemplo, eu coordenei o núcleo de crítica do Festival Palco Giratório, Recife, né? Mas quando é que eu vou escrever novamente críticas? Porque não dá para eu estar indo, sabe, todo dia ver uma peça e no outro dia publicar no Facebook, no Instagram, que o espaço é super pequeno, assim, tudo mudou. Então a gente tem que tentar se adaptar. Mas é uma profissão quase em extinção, eu acho. Não é? Eu acho, infelizmente. Você falou aí de mercado de trabalho, né? Falou do crítico teatral e que é uma dessas profissões que talvez venha a se extinguir no futuro. Eu queria que você me dissesse como é que você enxerga o mercado de trabalho atual para quem faz teatro na cidade do Recife. Você acha que o mercado da gente ainda está muito desestruturado? Acho que sempre foi. Sempre. Olha, quando eu pensei em fazer teatro profissional, meu primeiro convite veio de Antônio Bernardi, que é um grande produtor aqui do Recife. Eu ia fazer uma peça chamada Galo Jackson, que foi um enorme sucesso. Ele me chamou porque ele me viu quando eu fiz a prova do sindicato. Eu sou ainda da época que tinha prova, assim, no teatro, enfim, passava por um processo de seminários e tudo. E ali eu pensei, eu disse, poxa, eu estou estudando para ser jornalista, não vou arriscar, não. Os ensaios eram à noite e eu desisti. Uhum. Então eu preferi terminar o meu curso de jornalismo, que segurou minha onda durante muito tempo. Acho que grande parte do que eu construí na minha vida, em termos de ter um apartamento próprio, né, ter conta bancária, pagar minhas contas, não dever nada a ninguém, veio graças ao jornalismo. O teatro foi um complemento. Eu ganhei dinheiro com teatro? Ganhei. Ganhei, circulei pelo Brasil, conheci muitos lugares, assim. Isso é maravilhoso do teatro. Mas para pagar as contas no final do mês, é muita luta. Então você não dá, eu digo isso para todo mundo, não dá para ser apenas uma coisa. Não dá para ser apenas ator. Você tem que ser um ator, mas você pode ser um aderecista, você pode entender de iluminação, você pode se especializar para ser um professor de teatro, você vai fazer shopping center, como eu fiz Castelo dos Horrores no Play Center. Então minha vida era assim, você vai experimentando várias coisas até você se descobrir como artista múltiplo. Não dá para ser uma coisa só. Então, no teatro, eu fui ator, eu dirigi espetáculos, eu tive uma experiência como dramaturgo, eu passei a produzir, eu sei fazer projetos culturais, eu sou jornalista, eu sou crítico, eu me especializei como um pesquisador, eu lancei livros. Então, você tem que ter essa maleabilidade para poder você sobreviver no campo cultural. Senão, não dá. É uma mentira, a gente não tem um mercado. Esse mercado é muito estraçalhado, né? E ainda mais quando a gente passou a depender quase que exclusivamente dos editais. Se a gente pensar nos editais que existem aqui no estado, eles são poucos, eles acontecem esporadicamente e são só privilegiados. Você passa a ser um privilegiado quando você ganha um edital. E mesmo quando você ganha um edital, gente, se a gente for na ponta do lápis, o que fica para você sobreviver de fato? Muito pouco, né? Pouco. A maioria para pagar o produto, né? Você muitas vezes, é horrível dizer isso, mas é a realidade. Não é que você pague para trabalhar, mas você faz um trabalho que a remuneração é muito pequena. No entanto, a gente não consegue sair disso. Porque quando o vírus do teatro é inoculado em você, você ama fazer aquilo. Eu acho que se eu parasse de fazer teatro, e olha que eu não estou mais no palco. Desde 2014 eu não sou mais ator, eu digo, eu sou um ex-ator. Eu abandonei todos os espetáculos que eu fazia para me dedicar à pesquisa, à universidade, né? Mas eu continuo no teatro, eu continuo escrevendo sobre teatro, eu continuo pesquisando, eu não sei fazer outra coisa. Mas eu sei que financeiramente é bem difícil. E você acha, Leidson, que os editais eles têm ficado mais confusos? Eu vejo sempre, toda vez que lança um cultura, toda vez que lança um edital da Prefeitura do Recife, a classe artística entra num estado de desespero, né? Acho que é quase que um burnout coletivo, assim, porque são tantas exigências, a gente tem que estar provando que é inocente o tempo inteiro. E me parece que as regras ficaram cada vez mais confusas.
confusas. Não é? Olha, é um cu de boi, como a gente diz, né, aqui no Nordeste. Porque os editais, eles são uma conquista nossa. Nós lutamos por isso. A gente não pode cuspir no prato. Eles são resultado da luta que a gente fez. Só que há editais e editais. Então, Pernambuco, infelizmente, a gente tem essa fama de ser o edital mais burocrático do país, que é o Funcultura. Que eu ganhei várias vezes, todos os meus livros, praticamente todas as minhas pesquisas foram financiadas pelo Funcultura, mas teve um período que eu me afastei. Eu estava ficando doente, como eu conheço muitos outros colegas que adoeceram, porque as exigências são enormes. Eles têm um cadastro que parece que não serve de nada, porque você tem que provar tudo novamente, do zero. E aí, falando em questões polêmicas, o país mudou. Então, novas cobranças passaram a ser feitas, né? Questões identitárias que são importantes, eu não nego nenhuma delas, mas o entendimento sobre elas tem sido um grande equívoco. Então, eu que não sou trans, eu que não sou mulher, eu que não sou idoso ainda, que não sou uma pessoa preta, e aí? Onde é que a gente fica? Podem até me acusar de racista, de privilegiado, enfim. Mas é porque eu acho que o entendimento sobre esses itens estão tendo um peso excessivo e uma compreensão equivocada. Todas essas minorias, que são maiorias, elas são muito bem-vindas. Mas a gente precisa lembrar de quem já estava no mercado há mais tempo. Eles não podem simplesmente ser excluídos. A minha luta é essa. Que haja inclusão, uma inclusão verdadeira, sem exclusões. Né? Então, a gente está tateando, eu acho que daqui a alguns anos as coisas vão se equalizar, e é difícil, porque o profissional que está aí, muitas vezes está sendo relegado a nada. Aquele que já está há muito tempo ralando. É preciso pensar neles também. Sim. São muitas questões, minha gente. Queria dizer para você que a Criativos Cultural é uma escola de teatro. A gente está aqui na Sala Criativos, que fica no centro da cidade do Recife. Então, se você escutar um brega de fundo ou qualquer outro barulho, tá? É natural, a gente está no centro da cidade. Tem alguém aqui fazendo reforma hoje, batendo aqui em cima, então vá desculpando aí, porque a gente está no centro da cidade. A gente também é uma produtora de conteúdo para as redes sociais e um coworking cultural. Então, se você precisa de um lugar para ensaiar, fazer seu curso, sua oficina, fala com a gente, tá bom? Leidson, tô vendo aqui um monte de livro. Uau! Como é que você conseguiu escrever tanto, rapaz? Não sei, às vezes eu me pergunto, meu Deus, quanto tempo dedicado a isso. Mas, na verdade, aqui eu preciso falar que eu comecei a fazer teatro profissional em 1995. Então, ali a gente tinha pouquíssimas publicações voltadas à história do teatro. Era algo que eu não me interessava, confesso. Assim, não tinha muito. Não sabia onde conseguir as obras. Só que em 1998, através da FETEAP, a Federação de Teatro, na época, amador de Pernambuco, foi um convite de José Manuel Sobrinho. Ele me chamou para fazer uma assessoria de comunicação de um projeto chamado Memórias da Cena Pernambucana, sem ganhar nada. Eu disse, tá, Zé, eu vou. E eu me apaixonei pelo projeto, porque era um projeto que toda terça-feira no Teatro Arraial a gente reunia artistas de grupos de teatro, quase todos extintos já naquele período, e foi aí que eu comecei a conhecer a história do teatro pernambucano. A gente tinha um público muito bom acompanhando, e eu fazia assessoria de comunicação, ou seja, eu preparava os releases que iam para a imprensa, eu tinha que entrevistar as pessoas, eu tinha que ter acesso aos acervos. Então eu comecei a conhecer pessoas que já estavam afastadas do teatro, né? Foi aí que eu tive contato com o Teatro Hermílio Borba Filho, com o Teatro Popular do Nordeste, com o Teatro de Amadores de Pernambuco, com o Grupo de Teatro Vivencial, enfim, muitos grupos, né, do interior, como Grudage, a ETEARC de Arco Verde, a Companhia de Eventos Leonardo. Alguns eu já conhecia, porque eu já tinha visto em festivais e tudo, mas foi ali que eu comecei a prestar atenção na nossa história.
E aí eu disse, não, isso tem que virar livro. Então, depois de muita luta, através dos editais, eu consegui publicar, né, o Memórias da Cena Pernambucana 1, o Memórias da Cena Pernambucana 2, o Memórias da Cena Pernambucana 3 e o Memórias da Cena Pernambucana 4. Tudo isso aqui foi pela Funcultura, na época que nem era tão burocrático quanto hoje. É importante dizer que esse primeiro volume foi feito em parceria com o Rodrigo Dourado e com o Wellington Júnior, que estavam comigo, né, para tentar produzir os livros. Depois os meninos caíram fora, e aí eu fiquei sozinho, e aí eu disse, não, agora é comigo, eu vou... Aí me apaixonei. Tem 2 publicações voltadas ao teatro para crianças, que é a área que eu mais tenho paixão. Esse livro aqui, Panorama do Teatro para Crianças, em Pernambuco, e esse Teatro para Crianças no Recife, que são 60 anos, o volume 1. Até hoje eu não consegui publicar o volume 2. Não consigo aprovar nos editais. E aí tem aqui algumas pesquisas que não viraram livros, mas estão nas redes sociais. A gente, na época, distribuía em DVD, né? Essa mídia hoje está defasada. Então tem pesquisa sobre os anos 50, sobre fotografia, sobre os anos 30 e 40, sobre teatro para crianças e sobre programas de espetáculos. E esse livro, que é o mais recente, foi editado pelo SESC. Aqui é a minha dissertação de mestrado, que eu fiz na UFPE, sobre o teatro na década de 30, que eu fiquei apaixonado por esse período, um período completamente esquecido pela historiografia teatral brasileira. Terminei meu doutorado na Unirio, no Rio de Janeiro. Quero publicar, mas não sei como ainda. Minha pesquisa é sobre crítica, uma associação de críticos que existiu aqui no Recife entre 1955 e 1969, chamada ACTP. Eu tenho muitas outras pesquisas, mas eu não consigo publicar livros, né? Porque é caro, os editais são extremamente difíceis e vamos ver o que será. Gente, o Leidson é um dos grandes responsáveis pela memória do teatro pernambucano ser preservado. Eu acho que esse trabalho, Memórias da Cena Pernambucana, é um patrimônio cultural para as gerações futuras, porque a gente não tem muito hábito de estudar sobre a história do teatro do nosso estado, e quem não é de Pernambuco não coloca Pernambuco no circuito da história do teatro brasileiro. E esses livros nos coloca nesse circuito da história do teatro no Brasil, não é, Leidson? Sim, teve uma coisa muito legal, assim, quando todos esses livros que eu fiz, todos os projetos, eu nunca quis deixar apenas aqui. Então eu sempre contei com parcerias ou no próprio projeto a distribuição dessas obras. Então eu tenho orgulho em dizer que todo esse material está pelo Brasil inteiro. Todas as universidades de artes cênicas, as sedes de grupos, eu sempre fiz esse contato, assim, distribuir. Eu tenho que agradecer muito ao SESC, que o SESC fez uma distribuição muito grande. Esse livro aqui eu tive apoio da vereadora Cida Pedrosa. Eu distribuí de norte a sul do Brasil. Então, as pessoas podem ter acesso e muitos resultados, né, de pessoas que estão fazendo dissertações, teses, que utilizam o material nas aulas. Eu sempre compartilhei tudo, eu não guardo nada para mim. Eu acho que o pesquisador tem esse papel de pulverizar o que ele descobre. Então, fotos, programas, matérias, quantas pessoas me procuram, eu não cobro absolutamente nada, é um erro meu. Mas eu acredito que o amor ao teatro é maior, então eu sempre compartilho, podem me procurar. Qualquer dúvida que eu puder sanar sobre a história do teatro em Pernambuco, eu farei isso com o maior prazer. E Leidson, me diz uma coisa. Ele falou de Cida Pedrosa, né, gente? Antes de perguntar a ele, Cida esteve aqui com a gente no Profissão Cultura, que é uma outra playlist aqui do nosso canal no YouTube. E, inclusive, eu queria dizer para vocês, se vocês ainda não seguem a gente aqui, segue a gente, compartilha essa entrevista do Leidson, né? Segue a gente no Instagram, segue o Leidson também, vai aparecer aqui no Instagram do Leidson em algum lugar. E assiste tudo que a gente publica, porque a gente tem essa playlist que é só sobre teatro, mas tem o Profissão Cultura, que é sobre empreendedorismo, economia criativa, mercado cultural. Então vale a pena você assistir também. Me segue, tá? Não sou novela, mas vale a pena me seguir. Ô Leidson, na sua opinião, o que tem de melhor e de pior no teatro pernambucano atualmente?
Meu Deus, ela quer que eu entre numa esparrela, né? Olha, o que tem de melhor é a resistência. Eu acho que as pessoas ainda continuam resistindo, né? Muita gente parou. É comum isso acontecer em vários lugares do Brasil, né? Chega uma fase que as pessoas desistem, muitas desistem, inclusive de serem espectadoras, que eu acho um grande erro, Sim. um grande erro. Mas ainda tem a resistência, né? Então a gente tem grupos de. Agora mesmo eu estou fazendo um levantamento, vou dar uma notícia de primeira mão. Eu fui chamado para colaborar com uma publicação que vai ser lançada em São Paulo, ou no final desse ano, ou no início do próximo ano, se chama Teatro de Grupo nas Capitais Brasileiras. É uma iniciativa do pesquisador Alexandre Matti, grande pesquisador, e da SP Escola de Teatro, lá em São Paulo. Então é um livro que está sendo feito por muitas mãos no país inteiro e eu fui convidado para ser o representante aqui do Recife. Então eu fui catalogar os grupos que estão em atividade. Nós temos agora 53 grupos. Sério? Juro. É impressionante, não é? São 53 grupos e eu costumo dizer para as pessoas de teatro, há uma nova geração aí. Grupos que têm 2, um espetáculo, mas pessoas que estão juntas querendo continuar. Então há uma renovação, há uma coisa cíclica. E muita gente ainda não se atentou para isso, até pela falta de oportunidade que dão para esses grupos, mas eles estão por aí, né? A universidade tem tido um papel importante nisso. Então, vejam, 53 grupos, entre trancos e barrancos, mas eles estão aí produzindo. Então, eu acho que a resistência é sinônimo do teatro pernambucano. O que há de pior? Eu vou falar uma questão polêmica. Assim. Tá. É algo que me incomoda. Não oferecer para crianças o teatro como eu acho que ele tem que ser, ao vivo. Então, isso eu acho muito preocupante. Não é algo que é de agora, já vem acontecendo de um tempo, mas com a pandemia isso ganhou uma projeção que me assustou um pouco. Eu sei que há profissionais que são muito cuidadosos no que fazem, outros nem tanto, mas eu queria provocar nesse sentido, assim. Quando você diz ao vivo, é porque... É com texto e canções gravadas, tudo dublado. Sim. Ou seja, a criança perde a oportunidade de dialogar verdadeiramente com aquele espetáculo. Tem gente que me critica muito porque eu levanto essa bandeira, não é? Eu sei que quando você vai para um teatro Guararapes, você apresenta para 4.000 crianças, sei lá quantos meninos e meninas estão ali. Claro que você pode fazer um teatro dublado, né? Porque não tem estrutura de microfone, enfim, eu entendo. Mas quando você vai para um teatro de Santa Isabel, quando você vai para um Barreto Júnior, quando você vai para um teatro Luiz Mendonça, que você pode muito bem fazer ao vivo, porque impedir a criança de ter acesso ao teatro ao vivo, que é o maior barato do teatro, é isso. É o imprevisível, inclusive para o aprimoramento dos artistas que estão ali. Porque se você faz, o teatro precisa disso, que é outro problema. É outra coisa terrível que a gente está vivendo. A não continuidade. Você faz apenas 2 apresentações aqui, vai fazer lá na frente. Quer dizer, essas temporadas que nos permitiam aprimorar, e eu vivi isso. Eu sou da geração das temporadas, né, de cumprir temporada de quinta a domingo, fazer 2, 3 espetáculos no mesmo dia. Então, eu acho o que há de pior aqui nesse momento esse teatro que desvaloriza a relação do ao vivo para a criança. Por que só para a criança? Sim. Aí eu me perguntando, por que isso não tem no teatro adulto? Não estou me referindo aos espetáculos da Paixão de Cristo, que você faz o baile até o baile do Menino Deus é ao vivo, né? Sim. Esses espetáculos feitos para grandiosos públicos, ok. Eu queria que as pessoas repensassem a relação que tem com a criança nesse sentido. Ai, você acha, Leidson, que
A gente tem produzido pouco para criança aqui na cidade, tem se pensado pouco na infância aqui. Porque, assim, antes tinha um professor na universidade que você bem conheceu, que era o professor Marco Camarote, que levantava a bandeira do teatro infantil. E Camarote tinha uma pesquisa muito densa, né, sobre como se fazer teatro para criança, né? E as proposições de Camarote eram muito coerentes. E hoje em dia me parece assim que o grande lance de se fazer teatro para criança, né, os espetáculos, está muito conectado ao mercado, né? É um público que tem muito acesso ao teatro por causa dos pais, né? Então é rentável fazer teatro para criança. Você acha que talvez essa coisa de pensar muito mais no capital do que no objeto que vai assistir, que é a criança, traga essas distorções? Eu acho que a gente tem dois campos muito distintos aqui no teatro para crianças, isso é no Brasil inteiro. Sim. Há aquele campo que é de grupos de teatro, prioritariamente, que tem uma atenção para pesquisa, ou seja, é um processo verticalizado mesmo de atenção à criança nas suas múltiplas possibilidades, e há aquele campo que é ditado pelo mercado. Sim. Então, que vai montar o quê? Os clássicos, os personagens que já se conhecem dos desenhos animados, pessoas que fazem de uma forma muito bem feita. Sim. Eu já vi espetáculos, inclusive dublados, que são uma graça. Então, as pessoas que estão nesse campo, elas precisam sobreviver. Então, eu entendo algumas opções, eu entendo. Elas precisam sobreviver, elas vão reproduzir o que é mais fácil, no sentido de conquistar o público. Né? Então, muitas vezes as pessoas dizem, as crianças adoraram. Se você só oferece aquilo para elas, elas vão adorar. Né? O que eu provoco é ampliar esse campo, as possibilidades da teatralidade. Sim. E não você reproduzir exatamente o que está naquele desenho animado. Né? Que é difícil também de fazer. Eu não nego esse espetáculo, eu não desconsidero esses espetáculos. Né? Mas eu, como artista, eu me sinto muito mais provocado, inclusive como público, para experiências que são novidade. Para experiências que vão me colocar num outro lugar, e não já o previsível. Então, são dois campos completamente distintos, mas o teatro para crianças continua resistindo. A gente acabou de fazer aqui pelo SESC um seminário nacional, né? Eu fiz a curadoria desse evento, e a gente teve experiências muito exitosas daqui de Pernambuco e também algumas de fora. Então, o teatro para crianças, ele pulsa, ele é vibrante, ele tem muita qualidade, também tem espetáculos medíocres, mas é a vida, né? Como também no teatro adulto, a gente tem espetáculos bons e espetáculos ruins. Eu só peço respeito às crianças. É a única coisa que eu levanto. Assim. Não cortem a possibilidade dela usufruir o teatro como o teatro deve ser, né? Provocante e não previsível. E é isso, minha gente bonita, quando a conversa é boa, parece, né, que nem passou o tempo, mas a gente está chegando ao final dessa conversa. Queria agradecer você que ficou até o final aqui com a gente. Queria dizer para você mais uma vez, segue a gente, curte, compartilha, manda para um monte de gente essa conversa com o Leidson, que eu tenho certeza que as pessoas vão gostar. Leidson, quais são as suas considerações finais? Minhas considerações finais são: continuem frequentando o teatro. O teatro precisa ter público. Continuem lendo críticas de teatro quando elas existirem. Sem leitores não há críticas, né? Então o teatro precisa de você. Você que está aí nos assistindo, se você parou para ouvir esse cara aqui, então é porque você tem algum interesse pelo teatro. Então continue marcando presença. É isso que a gente pede. É isso, minha gente bonita. Espero vocês no próximo episódio do Teatro Conta Gotas. Ai, a gente derreteu na abertura. Esqueci que lá. Tá gravando. Gravando. Oi, Leite, tudo bem? Oi, tudo jóia. Bem? Vai, agora dá uma escuta aí agora.